Boa noite, professora Fabiana. Meu nome é Nicolas Moraes Coutrin e eu irei falar sobre o litoral brasileiro e sua compartimentação, mais precisamente a geomorfologia da região sul, região leste. O meu grupo é composto por mim, Wanderson Iago, Carla Bianca, Abel Felipe e Derek Antra. Mas antes de tudo, irei dar o conceito de geomorfologia. Geomorfologia é o estudo da forma da superfície da Terra, incluindo sua origem, estrutura e evolução. A disciplina analisa como as forças internas, que são as forças exógenas, como placas tectônicas, e as forças externas, são as forças exógenas, como água, vento e clima, moldam o relevo, resultando em paisagem como montanhas, vales e planícies. Primeiramente, eu irei falar como a região leste ela é composta. Então, a região leste ela é formada por uma faixa costeira onde a água do mar, que é a água dos rios, que é doce, se encontra com a água do mar, que é salgada, criando o que nós chamamos de estuários. E o que são esses estuários? Estuários, como a senhora pode ver, está representada por essa parte da imagem, formando manguezais. E o que são esses manguezais? Manguezais são vegetações ou ecossistemas com vegetações que estão inundados, ou seja, estão embaixo d'água. Como nós podemos ver, o manguezal que está localizado na região de Ilhéus. E também baías. E o que são essas baías? Baías são uma porção do mar e do oceano que é rodeada por terra, que está representado nessa imagem da Baía do Pontal. Aqui, como a senhora pode ver, temos a região de Ilhéus em seu mapa, onde Ilhéus começa nesta área e é rodeada por água, ou seja, essa parte mais para dentro de Ilhéus, ela é composta por manguezais. Além disso tudo, Ilhéus é uma região que possui um clima tropical úmido, que é caracterizado por quê? Por temperaturas elevadas e chuvas bem distribuídas ao longo do ano, caracterizando a sua vegetação como uma vegetação bem densa e diversificada. Mas não é só isso. Ilhéus, nos últimos anos, eles têm passado por bastantes problemas ambientais. E que problemas ambientais são esses? Bom, Ilhéus tem passado com o crescimento urbano desgovernado. Crescimento urbano esse que vem afetando a área de Ilhéus, como você pode ver nesta imagem de cima. Essa região vermelha é a região de Ilhéus, onde a urbanização chegou de modo que não era para chegar. Ou seja, ela chegou, afetou esse local e a população que mora corre sérios riscos de vida, tanto a população quanto a vegetação de Ilhéus. Ilhéus também vem passando por uma grande e séria crise ambiental de poluição. Crise esta que está se agravando tanto para os manguezais, que correm sérios riscos de desmatamentos, e também poluição de suas águas. Como podemos ver nesta imagem, o manguezal ele está todo sujo. Nessa outra, onde sua praia e sua área está completamente suja e... Boa tarde, professora. Me chamo Abel, sou um dos integrantes do grupo e vou falar sobre um tema crucial, que é os macrocompartimentos Royal Charles e seus abrolhos, que se estendem de Ilhéus da Bahia até e progridem até Rio Doce, que fica no estado do Espírito Santo. Este local, toda essa extensão, ela é um grande hospócio da vida marinha e é o maior centro de biodiversidade do Atlântico Sul e também que é conhecido como o Banco dos Abrolhos. Os abrolhos são conhecidos pelos seus chapeirões de corais, e o Royal Charles também está sendo conhecido como por suas grandes pesquisas que estão acontecendo lá, grandes estudos científicos que estão trazendo várias... A cada momento estão descobrindo novas coisas lá e está sendo muito importante para a parte da ciência. E lá possui também, como uma delas, possui três coisas, na verdade. Lá possui riquezas únicas, uma biodiversidade, e lá também possui... ela também é o berçário da vida. Primeiro sobre a riqueza única. Lá possui, já foi descoberto novos recifes, lá existe florestas de macroalgas e notavelmente também lá é a continuação do maior banco de rodólites do planeta. Lá também é considerado o berçário da vida, pois nos meses de julho a novembro ocorre o maior deslocamento de baleias da espécie baleia jubarte. A maior parte delas se deslocam para essa área para acontecer a reprodução. Tanto que existe
vídeos também no YouTube que mostram várias baleias, na verdade, dessa espécie. Lá também possui uma grande biodiversidade que abriga espécies endêmicas e sendo ameaçadas de extinção. Estão sendo ameaçadas de extinção. Porém, há um grande risco nessa área, que é o seguinte, que essa área, quando está sendo estudada, também é uma grande área que tem uma grande concentração de petróleo. Tem muito petróleo nessa área, e por causa disso, tanto a vida marinha como os próprios povos e também que moram lá estão sendo prejudicados. E também acontece a movimentação do capital lá, vários turistas vão para lá, porque é um local muito bonito, e o petróleo pode acabar com tudo isso. Então, exploração de petróleo é o maior perigo neste momento para essa região. E é um dever nosso, né, atualmente, fazer com que essa área não se degrade, essa área não sofra pelo turismo e pela nossas futuras gerações. E também eu vou falar um pouco sobre a estrutura geológica e sobre relevo submarino e plataforma continental. Bom, primeiro eu vou começar falando sobre a sua origem geológica, como foi que surgiu, né, o Banco Royal Charlotte e Abrolhos. Bom, ele surgiu basicamente pelo CVA, que é o Complexo Vulcânico de Abrolhos, que no caso ocorreu o vulcanismo, que ocorreu principalmente durante o Eoceno, que foi o início do Paleoceno. Formou altos vulcânicos, que teve um grande fluxo de basaltos, que agora constitui a base rígida que sustenta os bancos Royal Charlotte. E um aspecto marcante desta área que é um alargamento anômalo da plataforma continental. Ela atinge cerca de 100 km a 220 km de extensão de altura dos abrolhos. E essa foi a minha parte sobre os macrocompartimentos dos bancos Royal Charlotte e seus abrolhos. Meu nome é Carla Bianca e eu vou falar sobre o macrocompartilhamento do embaiamento de Tubarão. O macrocompartilhamento do embaiamento de Tubarão, ele está localizado na região de transição entre a costa leste e a costa sudeste brasileira. Ele apresenta feições geomorfológicas que caracterizam uma linha de quebra de plataforma complexa. O Banco de Abrolhos e os montes submarinos da cadeia Vitória Trindade, eles são irregularidades que promovem influências no sistema de corrente de contorno com este local, em especial na corrente do Brasil, o que acaba ocasionando a formação de meandramentos e vórtices na região. Esses vórtices, eles são, em sua maioria, vórtices ciclônicos, e eles são formados basicamente por uma bifurcação da corrente do Brasil. Essa bifurcação, ela é um processo geofísico e ela ocorre a partir da interação, do contato de um jato com uma parede continental. E essa interação, ela acaba ocasionando uma divisão desse jato. Ele acaba se dividindo em dois jatos secundários, um em cada direção, e esses jatos secundários, eles são responsáveis pela criação de vórtices em bacias parcialmente confinadas. Esse processo, ele foi encontrado no embaiamento de Tubarão a partir de uma frequente influência da corrente do Brasil em seu planeta continental. O vórtice secundário, ele tem um papel muito importante, não só na manutenção, como também na criação de vórtices ciclônicos. Esses vórtices ciclônicos, eles podem ser diferenciados por tamanho, duração e também pela frequência de ocorrência.
eles também têm características provindas diretamente da corrente do Brasil, do escoamento da corrente do Brasil, e esse escoamento ele acaba sendo criado ali por um corredor criado ali entre os montes submarinos da cadeia Vitória Trindade. Também é válido ressaltar que as correntes ligadas ao embaiamento de tubarão, elas são ricas em nutrientes, e esses nutrientes eles são provenientes justamente de águas centrais do Atlântico Sul. Meu nome é Derek Antônio Almeida Campos. Vou finalizar a nossa apresentação falando sobre o macros compartilhamento da bacia de Campos e o macros compartilhamento dos cordões litorâneos. Bom, os cordões litorâneos, ali o litoral, ele se divide em planície costeira e os promontórios rochosos. Então, ele basicamente se altera entre planície costeira e promontórios rochosos. Esses promontórios rochosos inibem o desenvolvimento das planícies costeiras mais extensas, por conta da presença desses promontórios rochosos, faz com que essa planície costeira extensa, digamos, não aconteça. A orla também é marcada por extensos cordões arenosos, e basicamente se formaram durante o período de elevação do nível do mar. Os extensos cordões arenosos, como eu já falei, são interrompidos pela presença dos promontórios rochosos. E basicamente é isso. Agora eu vou dar uma continuidade na minha fala, falando sobre os macro compartilhamentos da Bacia de Campos. A Bacia de Campos, que é uma área ali muito extensa, tem por volta de 100 mil quilômetros quadrados, é uma área bastante extensa, e ela é predominante ali no Rio de Janeiro, Vale do Cabo Frio, e se estende até o sul do Espírito Santo, mais especificamente na cidade de Vitória. A sua geomorfologia é resultado de processos tectônicos e variação do nível do mar, ou seja, a sua geomorfologia é resultante de processos endógenos e exógenos. A sua característica marcante é a característica de planície costeira, mas ela tem planície duplas, que é a planície costeira e o pré-cambriano. A planície ela é composta por conjuntos de cristas de praias, famosos cordões, que guardam amplas áreas de terraços fluvíeos marinhos. O clima quente é semiárido no Cabo Frio, devido ao vento o vento persistente e às baixas precipitação, que leva ao desenvolvimento da restinga no campo de dunas, que são áreas provenientes da plataforma continental interna. E lá na Bacia de Campos se encontra a maior riqueza nacional, que seria o petróleo, ali na década de 1970, mais especificamente no ano de 1974, aconteceu as primeiras exploração, na área da Bacia de Campos, e com a descoberta da camada do pré-sal, que é uma camada que é rica em petróleo, no fundo do mar. Houve as primeiras extração do petróleo em grandes volumes, O Brasil até então passava por um momento de escassez de petróleo, na década de 1970, e essa foi uma descoberta muito importante, que tornou o Brasil, mudou a realidade do Brasil no mercado externo, de petróleo. Essa descoberta fez que mudasse a realidade do Brasil. Até então o Brasil, como eu falei anteriormente, passava por um momento de escassez, e lá nessa área de Campos é uma área bastante explorada, até os dias de hoje. A maior quantidade de petróleo vinha da Bacia de Campos,
né? Se não me engano, no Brasil tem mais por volta de aproximadamente, né, mais de 160 plataformas. E tem ali por volta de 45 plataformas só na área da Bacia de Campos, né? Por aí a gente tem uma ideia, né, de como essa área é explorada até os dias de hoje e de como ela é importante, né, economicamente. A gente sabe que essa exploração, né, causa ali a degradação do meio ambiente, e isso é muito importante eu ressaltar, né, nessa apresentação. E é isso, muito obrigado. Meu nome é Wanderson Iago e aqui eu vou estar falando sobre as características gerais sobre o litoral do Sudeste. Quando falamos sobre o Sudeste, que é a região mais populosa do Brasil, onde se encontra 42% da nossa população e das nossas duas principais capitais, né? Temos a nossa capital econômica, São Paulo, onde se encontra a nossa Bolsa de Valores, a Bovesp, que fica em São Paulo. E na região Sudeste também é onde tem as melhores infraestruturas. Vamos falar mais sobre o Rio de Janeiro, é o nosso cartão postal brasileiro, onde as primeiras imagens que os gringos têm sobre o Brasil é o Cristo Redentor e etc. Mas falando sobre mais o litoral do Sudeste, encontramos principalmente planícies litorâneas, que são acúmulo de sedimentos e também é uma região costeira. Temos uma bacia hidrográfica específica, que é a Bacia do Leste. Ela é a bacia que tem os principais rios, como o Rio Paraíba do Sul, Rio Doce e o Rio Macuri. E ela é uma bacia secundária. E temos também a Bacia do Leste e Sul, que pega ali um pedacinho do sul ali de São Paulo e é uma bacia também secundária. Temos também uma outra bacia importante, que é a Bacia do Rio São Francisco. Muitas pessoas não sabem, mas o Rio São Francisco, ele nasce bem na pontinha de Minas Gerais, e de lá ele vai passando pelos estados ali do Nordeste, deságua ali pelo estado do Sergipe. Agora eu vou para um outro tópico muito importante, que é a Ilha da Marambaia. Falando mais sobre a Ilha da Marambaia, ela é uma ilha natural que protege a costa marinha do Rio de Janeiro. Ela protege ali a Costa Verde e a zona oeste do Rio de Janeiro. Falando mais sobre a questão cultural do local, a história. É uma ilha que foi fundada por escravos, diga-se de passagem. É uma ilha que foi usada pelos escravos. E até hoje existem descendentes de escravos nesta ilha. Mas, porventura, hoje é uma área privada, é uma área militar. Hoje não se tem um acesso público assim. Lá a forma que é tratado os moradores de lá é uma forma bem triste, porque se tem apoio público, o exército não ajuda em nada praticamente. Então a única forma de meio de alimento que eles tiram é do mar, que é por forma da pesca. Todavia, a Ilha da Marambaia é uma grande reserva natural ambiental, né? Digamos que seja uma área natureza virgem, diga-se de passagem, que ainda não foi tocada pelo homem. Essa foi a nossa apresentação e muito obrigado pela sua atenção.